Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área, notícias sobre educação, nada mais, nada menos, 5 de julho, quarta-feira, pessoal, agradeço a todos que estão nos ajudando, que estão inscrevendo, que estão colocando à disposição as suas redes sociais para colocar os vídeos, o link do YouTube, alguns eu estou colocando o vídeo, como é o caso do Instagram, que eu não sei ainda como é que funciona direito, então eu estou mandando os vídeos, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Sempre os links das notícias estarão na descrição do YouTube, tá bom? Notícias do mundo Le Monde. Diante dos motins, professores suburbanos desesperados, formamos alunos para uma cidadania que muitas vezes não se encontra. Os professores que o Le Monde entrevistou observam a violência urbana com tanto pesar que grande parte das manifestantes tem idade para ser seus alunos. Descrevem a amargura e a humilhação daqueles que tentam transmitir valores republicanos. México, educação, condição para o desenvolvimento. Atualmente, a educação já deve ser considerada como direito humano autêntico e pleno. Nossa Carta Magna, no artigo 3º, indica que toda pessoa tem direito a recebê-la. Estabelece que deve ser ministrado e garantido desde a formação inicial à educação superior, por todos os níveis do governo, federação, entes federais e municípios concomitantes. Estados Unidos, educação progressiva. Atrapalhou ensinar crianças a ler. Quando comecei a primeira série em 1942, minha mãe percebeu que eu adorava aprender a ler e marcou uma reunião com minha professora. Ela recebeu uma palestra sobre como a leitura deveria ser ensinada na escola, usando o slogan como olhe, diga e caracterizando como educação progressiva. O professor explicou que os educadores achavam que a fonética, com suas exceções às regras para o som do alfabeto, era muito difícil de aprender. Gente, uma coisa que nós precisamos, e eu bato sempre isso, é que a educação não é algo engessado, tá? E principalmente nós lidamos com pessoas, com situações cognitivas diferentes. Em 1942 nós tínhamos uma situação cognitiva. O que é isso? A forma com que tu vê, com que tu lida com o mundo era diferente nessa época de agora. Então nós temos que ver muito bem esses artigos e trazer eles para a atualidade, tá? Acho que é interessante todos lerem esse artigo, tá? Todos os professores, pedagogos, todos aqueles que se interessam pela educação, porque é um artigo bem interessante. Mas não esqueçam disso. Sempre tragam isso para a nossa realidade, para o nosso mundo, tá bom? Whiskles. O uso da agricultura por Jessica Hetter na sala de aula rende seu prêmio nacional. A agricultura é uma ferramenta de aprendizado perfeita na sala de aula de professora Jessica Hetter. A professora de quarta série foi reconhecida como uma das 7 ganhadoras do Prêmio Nacional de Excelência no Ensino sobre Agricultura em 2023, durante a Conferência Nacional da Agricultura na sala de aula em Orlando, Flórida. A importância da agricultura na vida de uma pessoa é: nós aprendemos que para colhermos nós temos que plantar e existe um tempo para isso. E nesse tempo você tem que cuidar. Nós vivemos numa época em que os jovens é tudo muito rápido. Eles não entendem isso. Eles não entendem que você plantou, você tem que esperar, você tem que regar, você tem que cuidar. E assim é a nossa vida. Casamos, a gente casou, a gente tem que cuidar, a gente tem que dar atenção para que a gente colha os frutos disso. Estudo. Você entra numa faculdade, você tem que ir lá estudar, aprender fora do currículo da coisa para você aprender mais, e aí você colhe os frutos. Eu acho que a agricultura ela está intrínseca em cima no nosso crescimento, tá? E os jovens deviam aprender isso. Nicarágua, Dia dos Professores da Nicarágua em meio a menos direitos e menos dignidade. Não podemos dizer que os professores têm a comemorar quando as condições são tão críticas. Os professores são obrigados a promover todos os seus alunos, mesmo que não saibam ler nem escrever e tenham faltado às aulas. É o que acontece no Brasil. Tá? Não importa se sabe ler ou escrever, não pode ter notas. Está errado.
está errado e eu venho batendo duro nisso. França, menos 2.395 professores no início do ano letivo. O resultado do CAPES caiu na sexta-feira, dia 30, quando são quase 20% das vagas que não foram preenchidas. No primeiro grau, 1.534 professores da escola perderão a convocação no início do ano letivo, ou seja, 85% das vagas ofertadas no concurso. Enquanto o ministro e o presidente se gabam de uma revalorização histórica dos professores para tornar a profissão mais atraente, é claro que isso não funciona. Infelizmente, na política, você tem que falar mais do que fazer. Isso é algo que é em todo mundo. Não importa se nós estamos aqui no Japão, onde é que for. Vou tirar um pouco o Japão, porque eu já vi alguns casos diferentes. Mas os caras mais dão papo do que realizam. Itália, professor influenciador e os novos métodos de ensino escolar. Há algum tempo, a figura do professor se encontra em um limbo de desvalorização que parecia não ter solução. Uma espécie de círculo vicioso. Há alguns anos, porém, os professores passaram a usar cada vez mais redes sociais para tentar encurtar a distância que parecia intransponível entre alunos e professores. E assim nasceu uma nova figura, o professor influenciador. Isso aqui é muito legal. Muito legal. E é uma realidade, tá? Paraguai, a realidade hoje é de sobrevivência, diz ministro da Educação sobre o ensino em seu país. A realidade da educação paraguaia hoje é a sobrevivência. A frase não foi proferida por um avaliador externo ou algum líder da oposição. Pelo contrário, foi o que fez o ministro da Educação e Ciência do Paraguai, Ricardo Zarate, durante uma conferência internacional realizada essa semana em Portugal. É a realidade, é o que eu estou falando. Não adianta você só bravatas, vamos fazer, vamos acontecer, e na realidade não faz. E aí tu tapa o sol com a peneira. Agrada só os troianos em vez dos gregos. Notícias do Brasil, Estadão, Corpo e Alma, um olhar para a educação. Segundo o professor e pesquisador Fernando Luiz Abrúcio, da IASP FGV, compreender a educação é mergulhar nela de corpo e alma. Ao explorarmos o aspecto da alma, que muitas vezes foge da nossa racionalidade diária, podemos identificar alguns elementos essenciais: conhecimento, autonomia e transformação. Correio Brasiliense, professor é referência em tecnologia na rede pública do Distrito Federal. Onde há uma vontade, há um caminho. O ditado popular importado dos ingleses que estampa a parede do Laboratório de Informática do Centro Educacional INCRA resume bem a trajetória do professor responsável pela área na escola. Apaixonado por tecnologia, André Rocha, 47 anos, estampa uma carreira, uma trajetória de sucesso pautada pelo comprometimento e pela generosidade. Pessoal, eu quero agradecer a todos que estão mandando links de notícias. Óbvio que eu recebo muito mais links de notícias de fora, porque é muito maior, né? Até porque o pessoal é muito mais ativo nisso. No Brasil eu estou tendo sérios problemas quanto a isso, tá? Sérios problemas. Tá bem difícil o pessoal mandar notícias, até porque a maioria é greve, política, a reajuste, e eu queria um pouco mais que isso. Eu vou pegar uma coisa que eu tenho deixado de lado, mas eu vou colocar mais agora, são os concursos públicos, tá? na área de educação, tá? Até para preencher essa lacuna. Eu tive 8 notícias internacionais e 2 só do Brasil, 2 ou 3? 2 só do Brasil, tá bom? Agradeço a todos, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Um beijo no coração.